Olá, pessoal, boa tarde para quem está aí online também. Meus queridos amoras do meu coração, meus clientes queridos, quem me acompanha. Vim aqui para falar hoje um pouquinho sobre ansiedade. Foi um tema pedido lá no grupo de Vida em Terapia, que é o grupo onde os meus clientes e as pessoas que estão próximas do meu trabalho podem compartilhar comigo experiências. Também depoimentos, fazer perguntas e estar mais próximo da minha rotina diária. Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto que foi pedido lá no grupo, para que a gente entenda, dentro de uma perspectiva um pouco mais ampliada, o que é a ansiedade, como nós podemos lidar com ela. É um assunto bem extenso. Oi, Melissa, linda, tudo bem? Seja bem-vinda. Podem fazer perguntas se quiserem, tá bom? À medida das minhas possibilidades, eu vou respondendo o que tiver ao meu alcance e fazendo os esclarecimentos necessários. Como eu faço para controlar, Cristiane, controlar a ansiedade? Vamos conversar sobre isso agora, tá? Fica aí comigo que eu vou te explicar. Para quem não viu, eu tô com um projeto durante esses dias estendido do Terapia para Todos. Tá? Então, se tiverem pessoas com necessidade de atendimento terapêutico e momentaneamente não estão com disponibilidade financeira, né, mas precisam do acompanhamento terapêutico, podem passar meu contato, Instagram ou o número da minha agenda e pedir para essas pessoas procurarem fazer o agendamento, que a gente faz a terapia online tranquilamente. Estou à disposição para ajudar quem precisar, tá bom? Sejam todos bem-vindos. A Michelle já chegou, a Gabriela, linda, terapeuta maravilhosa. Pena que tá longe, lá em Minas, né, Gabi? Mas faz um trabalho fantástico também com mesa estelar quântica. Quem precisar, vale a pena. Muito bom, transformador. Então, quem aí tem ansiedade? Acho que a ansiedade, aqui em Nova Mutum, no Mato Grosso, não tem esse problema. Vocês têm? Aqui eu não conheci ninguém com ansiedade até hoje. Me contem aí. Tô vendo todo mundo acenando. Oi, Gi. Que legal, como é bom ter vocês participando. E eu nem avisei dessa live, né? Mas eu tava aqui preparando o conteúdo para o curso de relacionamento afetivo que o meu amigo Tiago está me ajudando a promover, Tiago Balieiro também, quem quiser seguir, ele tem conteúdos fantásticos que ajudam muito. E esse material que a gente está fazendo, também baseado em experiências, em tudo que eu tenho vivido, vai ser bem legal, logo logo a gente vai estar lançando. Quem tem problemas em relação aí, esperem que logo tudo que eu compilei durante esses anos aí eu vou poder disponibilizar para vocês com bastante carinho, está sendo preparado com muito amor. Certo? Legal, gente. É só praticar a meditação. Sim, a meditação, o João tá falando, a meditação é uma ferramenta maravilhosa, mas não deixa de ser uma ferramenta, né? A gente precisa sempre ampliar a nossa visão em relação aos nossos conflitos, aquilo que acomete a nossa vida. Então vamos começar já refletindo, depois a live vai ficar salva. Tiago vai me ajudar dessa vez, porque semana passada eu não consegui, mas vocês vão poder assistir desde o início, caso alguém chegue um pouquinho atrasado. Bom, gente, como vocês sabem, eu trabalho com a perspectiva transpessoal, que é uma forma diferente de ver a vida, de entender os nossos aspectos, entender o sentido e o propósito de estarmos aqui. Isso tudo vai de encontro com algo muito mais abrangente do que simplesmente a gente analisar as questões superficiais da vida. Então é por isso que muitas vezes os conteúdos da terapia transpessoal, elas entram em choque com coisas que a gente já aprendeu, com coisas que a própria psicologia traz, que não deixam de ser extremamente valiosas, mas que são reflexões diferentes, tá? Então, às vezes a gente muda um pouquinho a forma de analisar, de sentir. E dentro da visão transpessoal, a ansiedade ela tem um aspecto muito particular. Eu costumo até perguntar para os meus clientes como curiosidade, você sabe
a origem, a causa da sua ansiedade? Você sabe por que a gente sente ansiedade? Porque a gente tem o foco em tratar só a ansiedade, né? Mas não entende a sua raiz. Então, a ansiedade, ela entra também nesse aspecto de que a gente precisa tratar, que tudo que aparece de negativo, de contrário à nossa natureza... Oi, Duda, linda, bem-vinda. Oi, Aline. Tem alguém aqui da corpo e alma assistindo lá na frente na recepção. Que legal. Então, João, amigo querido, saudade de você. Então, a gente vai ampliar essa visão nesse contexto da ansiedade, tá bem? Como eu sempre comento com vocês... Oi, Aline, tudo bem? Quanto tempo? Como eu sempre comento com vocês, na perspectiva transpessoal, nós somos seres transcendentes. Nós somos espíritos habitando um corpo, numa passagem nessa vida, né? Então, nós não somos um corpo, nós não somos uma matéria. E isso tudo já traz muitas explicações do porquê que nós temos determinados sentimentos. Como nós somos espírito, e esse espírito, ele foi criado, nós espírito, eu sou um espírito, não sou um corpo. A gente brinca assim, né? O meu espírito, como se fosse um adereço, mas não é. Nós somos espírito e temos um corpo, certo? Ansiedade é querer tudo para ontem. Vamos refletir sobre isso também, João. Será que é? Oi, Flávia. Saudade de você também. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva de que nós somos seres espirituais, automaticamente filhos de Deus, do Criador de tudo que é, consequentemente somos feitos do amor, da energia divina, da energia que deu origem a tudo, de toda a natureza. Então, nós somos luz, tá? Vamos focar nessa perspectiva, para que fique mais fácil a nossa reflexão sobre essa perspectiva da ansiedade. Imagina que você, que eu, em essência, sou luz, brilho, certo? Tudo que é contrário à luz, nós vamos chamar de escuridão. A ansiedade, ela entra no aspecto da escuridão, tá? Então, o medo, a insegurança, a raiva, o ciúme, a tristeza, a depressão são escuridão. Vamos catalogar, dividir dessa forma para que fique mais fácil a compreensão. Porque quando a gente entende a origem da ansiedade de uma forma mais profunda, fica muito mais fácil tratar, porque a gente vai direto ao ponto, tá? Então, como nós somos seres de luz, a nossa natureza, como consequência, é saúde. É felicidade, é alegria, é contentamento, é paz, é serenidade. Isso é natural. Tudo que foge disso não é natural. São criações baseadas na falta do acesso à luz que existe dentro de cada um. Estão compreendendo? Então é como se a gente se afastasse da nossa essência natural, que na linha da psicologia transpessoal a gente fala do movimento do ego e do ser essencial, tá? O ego é a escuridão e o ser essencial é a luz, só para ficar claro a analogia. Esse afastamento que a gente faz da luz que existe dentro de nós vai criando um espaço, uma lacuna, um vazio, que é o que a gente chama de vazio existencial. E dentro desse vazio existe muita escuridão, que são os nossos sentimentos. Então, esses sentimentos, eles estão ali, como eu já comentei em vários outros momentos que a gente conversou, eles estão ali porque, de alguma forma, nós não estamos sabendo lidar com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades, e eles vão sendo armazenados no nosso subconsciente. Desde que nós somos seres humanos, que nós estamos na vida, nós estamos absorvendo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente e armazenando lá no nosso HD, sabe? Lá na nossa memória subconsciente que, lembrando, corresponde a 95% de nós. Estimadamente, algumas pessoas mais, outras menos. Nós temos 5% de nós de forma consciente. É muito pouco. Então, a terapia transpessoal, ela tem essa ideia de buscar lá nos 95% e trazer para os 5%, para que a gente comece a ter consciência dos padrões emocionais que estão dentro de nós.
certo? Então, esses padrões emocionais, eles vão bloqueando o acesso à nossa natureza de luz. Mas isso é porque nós ainda não estamos conscientes do processo. Por isso que o objetivo, estou fazendo toda essa análise para a gente chegar na ansiedade em si, para que a compreensão exista, para que saia da ignorância, do não saber, e a gente saiba o porquê das coisas. Porque pular lá para a ansiedade é isso, faça isso. É paliativo. Daqui a pouco, se você não entender o processo todo que acontece com você, acaba voltando. E aí nenhuma técnica... Oi, Thaís, tudo bem? Nenhuma técnica vai resolver. Porque a gente tem muitas técnicas por aí que parecem ser milagrosas, mas quando a gente não trata em profundidade a raiz do problema, não resolve, tá? Imagina que você é uma plantinha. E aí a gente fica podando todos os conflitos de uma forma superficial. Quando vê, brota tudo de novo. Para que a gente consiga realmente tirar uma erva daninha ali de perto da plantinha, a gente precisa ir na raiz do problema, ok? Então, entendendo esse aspecto, nós vamos procurar aprofundar um pouquinho. Ansiedade, gente, nem todo mundo tem. Tem muita gente que acredita que tem ansiedade, mas não é. A ansiedade, ela é muito mais caracterizada pelas sensações, às vezes, do corpo físico, a palpitação, o tremor, a inquietação e assim por diante. É diferente do processo de euforia. É diferente de você estar excitado por alguma coisa, seja ela positiva ou negativa. E aquela ansiedade ali, que é mais uma euforia do que a ansiedade, ela passa. A ansiedade, ela geralmente aparece de forma inconsciente, ou seja, quando você vai analisar quem tem ansiedade aí, com certeza vai poder confirmar o que eu tô falando. Aparece do nada, não teria razões para estar assim. Você pergunta para a pessoa, você tá com algum problema agora? Não, agora eu não tô com nenhum problema, mas eu tô com essa palpitação, tô com essa inquietação. Então ela vem como se ela tivesse isolada, ela não tinha nada para fazer, apareceu. É diferente de você ter uma situação e você está envolvido com ela e aí você não saber muito bem lidar com aquilo, com as expectativas e tudo mais, tá? Não é que não é ansiedade, mas é diferente daquela situação mais generalizada, daquela situação que se apresenta com bastante frequência, que às vezes é diluída e que às vezes vai para uma exacerbação, né? E que fica evidente, que toma conta da pessoa e que às vezes ela tem até que ir para o hospital e se tratar, ok? Então, entendendo esse aspecto da diferença de que a ansiedade que vem dos nossos sentimentos subconscientes, que muitas vezes se torna patológica, que se torna repetitiva, ela é diferente daquela ansiedade que eu sei o motivo, tá? Não é que a outra seja menos ruim, não é isso. Mas essa ansiedade, ela é mais preocupante, porque quando a gente não trata a raiz que está subconsciente, isso vai tomando uma proporção, uma força muito maior, e aí às vezes a gente entra na ansiedade generalizada e acaba se rotulando como uma pessoa ansiosa. Eu acredito que quem tem ansiedade, grande parte das pessoas fala, eu sou ansiosa. Então, eu queria começar refletindo com vocês por aí. Ninguém é ansioso, porque a ansiedade é a escuridão. A escuridão não existe, a escuridão é a ausência da luz. Então, comece ressignificando. Eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu estou num estado de ansiedade. Agora, você não é ansioso 100% do tempo, não foi ansioso desde que você nasceu e não precisa ser ansioso até morrer, tá? Então, aquilo que é permanente e não vai mudar. Só que isso não é a realidade do ser humano, nós somos seres mutáveis. Nós estamos em transformação o tempo todo. O João tá falando ali de permitir a mudança, exatamente. Também isso. Oi, Vanusa. Eu era muito ansioso, resolvi com a PNL. PNL é fantástica também, estratégias muito legais, exercícios que traz. Eu não sou, porque não me pertence, verdade, Mi?
Então, ressignifica isso. Você não é. O que você é saúde, é serenidade, essa é a sua natureza. Você não tem como ignorar o que é natural dentro de você. Agora, quando você se identifica com a ansiedade, você se rotula dessa forma, você quase coloca lá na sua identidade, fulano de tal, número tal, ansioso. Aí, gente, você está condicionando a sua mente, né? A PNL ensina muito isso. Você está condicionando a sua mente a estar sempre ansioso. É igual você ficar repetindo, eu tô com medo, eu não consigo, não consigo. Óbvio que você não vai conseguir, porque você está se condicionando a viver isso. É uma programação. A nossa mente ela é programada por repetição, principalmente, né? Por intensidade ou por repetição. Como é que a gente se habituou a escovar os dentes? Por repetição. Então já se torna uma coisa automática. Então a gente tem que cuidar muito com essas generalizações, tá? Então, quando você se perceber ansioso, vamos começar por aí já as dicas de modificação. Percebeu-se ansioso? Pensa que você não é um ser ansioso, você está ansioso, mas que você tem condições de transmutar esse sentimento que está te alcançando agora. O como nós vamos continuar refletindo agora, certo? Ficou claro até aqui? Estão acompanhando? Se ficar dúvidas, por favor, perguntem, tá? Coloquem perguntas ali que eu vou focando nas perguntas. Às vezes os comentários passam um pouco batido, mas para que a gente não perca o fio da meada da reflexão. Então, gente, quando nós procuramos tratamento para ansiedade, né? Existe uma importância muito grande em buscar ajuda médica, psiquiátrica e todas as formas que nós temos de lidar com a ansiedade. Mas na minha visão particular, de tudo aquilo que eu trabalho, do que eu estudo, das minhas experiências, porque eu já fui uma pessoa ansiosa, ainda tenho alguns momentos de ansiedade que antes eu não sabia como conduzir e dominar, como antes perguntaram ali atrás, como controlar. Eu vou comentar isso com vocês também. Ainda me percebo em muitas situações, principalmente situações negativas, que a ansiedade vem. Só que eu já sei identificar a causa, que é o que eu quero principalmente compartilhar com vocês, tá bom? Oi, Rafa, bem-vindo. A ansiedade, gente, é muito importante sim que quando a gente está num estado de não conseguir ter o controle dela somente através dos pensamentos, ou de chá, ou de meditação, ou de yoga, que é fantástico, façam yoga, gente, é maravilhoso. É tudo de bom na nossa vida, trata o corpo, a mente, o espírito, tudo ao mesmo tempo. Quando a gente não consegue esse resultado, a medicação, ela auxilia muito, 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 mas ela serve como uma boia para quem não sabe nadar. A intenção é que a gente aprenda a nadar, entende? Se a gente não aprender a nadar, nós ficamos dependentes de técnicas e de remédios. Então, aprender a nadar é ser terapeuta de si mesmo. E é o que eu prego muito em todos os meus cursos, em todas as terapias que eu faço individual. Aprenda a ser o seu próprio terapeuta. Não fique dependente de nada e de ninguém, porque você é capaz de encontrar a luz que já existe dentro de você. Claro que você pode pedir ajuda, não tem problema nenhum nisso, até um gesto de humildade. Mas ficar dependente o resto da vida do que o terapeuta diz, do que o médico acha, sem ouvir a sua própria verdade, sem aprender a dominar os sentimentos que são seus, isso não é legal, isso mantém a gente num estado de imaturidade emocional, tá? Então vamos lá, voltando para o foco. Então, o tratamento da ansiedade sim é importante, mas a gente precisa ver ela de outro aspecto. Deixa eu ver o que a Michelle perguntou. Dani, você é contra medicamentos? Faz 1 ano que conheci a terapia holística e parei com os remédios. Não sou contra medicamentos, pelo contrário. Eu até hoje utilizo de alguns medicamentos por conta da minha situação com a fibromialgia, ainda está sendo tratada através do contexto terapêutico. Vejo muitas pessoas que muitas vezes estão em crise e que o medicamento ajuda demais. O que, na minha opinião, não é legal é assim, eu tenho um problema, vou tomar remédio, pronto. Eu ignoro o problema e acho que o remédio vai resolver o meu problema. O remédio não resolve problema. O remédio vai atuar no seu sistema
na produção de hormônios, nos seus neurotransmissores, ele vai ajudar a equilibrar a sua mente. Esse processo, né, muito mais relacionado com a parte do funcionamento neuroquímico do que com as emoções. As emoções, elas estão ali guardadinhas. Então, quando você alia o medicamento de uma forma respeitosa, com você se permitindo um ufa, se permitindo uma boia, para que você possa respirar, então você vai de pouquinho, aprendendo a nadar, dar uma passada aqui, outra passada ali, é fantástico, tá? Não tem problema nenhum. O problema é quando o remédio vira uma muleta. E aí a pessoa não quer saber de melhorar. E ela muitas vezes não quer porque é muito mais fácil colocar um comprimidinho na boca e tá tudo resolvido, tô bem, e vai empurrando a vida com a barriga. Agora, existem casos, existem necessidades e necessidades. Então, eu acredito sim que o remédio tem o seu valor gigantesco, tá? Mas aliado a um tratamento terapêutico, nossa vida, o resultado é muito melhor. Até porque quando as pessoas param de tomar o remédio, a tendência é que se o sentimento não foi tratado, a situação apareça de novo, né? Então, o equilíbrio, Michele, tá? Sempre o equilíbrio, sempre buscar a conciliação. Olha, gente, eu tenho a doutora Daniele, psiquiatra querida, adoro o trabalho dela, perfeito, a meditação é válida para quando há um prejuízo, medicação, desculpa, para quando há um prejuízo real e a pessoa ainda não conseguiu reconhecer ou resolver isso. Isso que a Daniele comentou, que é psiquiatra, gente, se precisarem também, uma profissional maravilhosa, de muito bom senso, um amor de pessoa também. É isso. Então, a medicação, ela tem o seu valor, sim, assim como a terapia tem o seu valor. E muitas vezes as pessoas chegam... Eu já tive experiências da pessoa chegar aqui num estado tão crítico que nenhuma técnica, nenhum diálogo iria ajudar. Porque ela já estava num estado de paranoia, eu já estava num estado extremamente crítico. Ela precisava de medicamento. E eu indiquei, falei, procura auxílio médico, porque você precisa primeiro estabelecer, né, se reequilibrar para que depois a própria terapia faça sentido para você. Do contrário, a pessoa não consegue. Ela não vai fluir na terapia. Então, o medicamento tem o seu valor, tá bom? Então, continuando, voltando lá para a ansiedade. Aonde eu estava, falando que a ansiedade, eu fiz a comparação, né? E mostrando que a ansiedade, ela tem aquele contexto de escuridão, que ela é a ausência da luz. Mas eu gostaria de ir mais a fundo um pouquinho. A ansiedade, gente, nós comparamos na nossa visão transpessoal com a febre. O que acontece com o ser humano quando ele está com febre? A gente tende, por exemplo, quem tem filhos, a criança não fala, não diz o que está sentindo, principalmente bebezinho. Você dá um antifebril e vai levar no médico para fazer um exame, uma avaliação para ver o que está ocasionando a febre, certo? E se a gente ficar tratando a febre por um dia, 2, 3, 1 ano, 10, o que vai acontecer? Aquilo tudo vai se intensificando. Se for uma questão física, não vai durar todo esse tempo. A pessoa possivelmente vai ter um colapso e vai morrer, dependendo do que está acontecendo com ela. Já na questão emocional, a gente faz isso. Nós passamos anos, às vezes, tratando só a ansiedade, similar a tratar só a febre, certo? Então, quando a gente busca fazer uma avaliação, o que é que está me causando essa ansiedade? Esse sentimento, esse desconforto, esse incômodo físico e emocional que eu não sei explicar, que desenvolve um pânico e tudo mais. Existe sempre uma causa anterior. A ansiedade, ela não nasce isolada. Então, quando a gente trata só a ansiedade, nós estamos tratando só o efeito, a gente não está tratando a causa. Seja com medicamento, seja com o que for. Ontem eu tive a experiência de atender uma pessoa que nas minhas sessões eu sempre pergunto, se você pudesse resolver um problema hoje, só um, qual seria? E ela falou, a ansiedade. E aí a gente foi desenvolvendo a terapia de uma forma que a ansiedade não apareceu. A ansiedade, ela ficou lá nos bastidores. E toda outra situação da vida dela, medos, angústias, decepções, traumas, foram aparecendo.
Porque a ansiedade, ela funciona como um alerta. E se a gente faz uma comparação dela com a febre, eu quero que vocês reflitam algo. A febre é boa ou é ruim? A função dela no nosso organismo é boa ou é ruim? É ruim ter febre? Se a gente acha que é ruim, como seria se não tivesse a febre? Como que eu ia perceber que eu estou doente, que meu filho está doente? Então a febre ela é boa, ela é um alerta. Aí, quando ela se transforma numa comparação com a ansiedade, o que é que a gente faz? A gente quer afogar ela. Ou com remédio, ou com técnica, ou com qualquer coisa, com bebida alcoólica, com comida. Não é assim? É como se a gente dissesse assim, fica quieta aí porque eu não quero dar atenção para você, eu não quero a sua presença, você não me faz bem, e ignora a mensagem. A ansiedade é um carteiro. Ela está batendo na sua porta e está dizendo assim, olha, existem pensamentos, sentimentos lá no seu subconsciente que não estão condizentes com quem você é de verdade. Eles estão te fazendo mal, eles estão te afastando da sua natureza, que é amor, que é saúde, que é alegria, que é prosperidade, que é abundância. E aí o que você faz? Fecha a porta na cara do carteiro e não recebe a mensagem. A gente não faz isso na maioria das vezes? A ansiedade chegou, eu quero achar uma forma de me livrar de qualquer jeito. A gente faz isso com ansiedade, a gente faz isso com dor de cabeça, a gente faz isso com problemas. Nós estamos numa cultura excessiva de fugir da dor. E esse fugir da dor está gerando mais problema ainda. Porque pensa comigo, se a ansiedade ela não é acolhida naquele momento que ela se apresenta, ela vai pensar assim, então tá bom, eu vou ficar aqui. Aí, lá no nosso subconsciente, aquelas emoções elas vão se atualizando, porque quando a gente vê isso na questão da memória celular, da física quântica, existe um processo de atualização e potencialização de tudo que nós temos guardado dentro de nós. Aí a situação aumenta. E aí ela vai aumentando, e ela chama atenção mais vezes, porque a tarefa dela é entregar a carta. Assim como a tarefa da ansiedade, aliás, da febre, desculpa. Eu estava com o microfone longe, espero que o som esteja bom. Assim como a tarefa da febre é também entregar uma carta e dizer que tem algo acontecendo no seu subconsciente a nível emocional, me perdi. A tarefa da febre é mostrar que tem algo no seu organismo que não está legal. A tarefa da ansiedade é mostrar que no nível emocional algo não está legal. Que você está mais identificado com a escuridão do que com a luz. Tá fazendo sentido, gente? E aí essa lacuna, ela vai fazendo com que o sentimento apareça. E ele não tem hora, não tem lugar, ele não escolhe quando ele quer emergir. Às vezes ele vem até nos momentos assim que você aparentemente estava bem. Aí você fala, do nada me deu crise de ansiedade. Do nada não existe. Não existe nada que surja do nada. Tudo tem uma percussão. Tudo tem... Travou? Voltou? Contem aí pra mim. Ai, gente, achei que eu ia embora sem concluir o meu raciocínio hoje. Deixa eu diminuir aqui que tá forte. Estão voltando todos, que bom. Vou pôr o microfone. Voltou, Lucy. Já não sei onde eu parei, vocês precisam me ajudar. Espero que continue. Que dê certo, né? Avisar aqui que voltou. Bom, vamos lá então. Achei que só eu estava com problemas. Não, o Thiago me avisou aqui que era bem geral, que várias lives caíram, que era alguma coisa... alguma coisa do próprio Instagram. E aí muitas saíram do ar. Mas a gente está voltando. Então vamos lá.
Onde nós paramos? Quem estava entendendo tudo direitinho vai passar a cola aí agora, hein? Onde nós paramos? Do que eu estava falando? Não era só você, Michelle, era todo mundo com o Instagram. Até o WhatsApp estava com problema, não estava baixando imagem, nada. Estávamos aqui refletindo sobre a ansiedade, comparando ela com a febre, não é? Foi isso? Foi aí que eu parei? Não conseguindo acompanhar? Vamos ver se o pessoal volta também. Tinha bastante gente assistindo. Isso, Michelle estava atenta na tarefa. Muito bem, então vamos lá. O que acontece quando nós tratamos a febre no nosso corpo ou em alguém que está apresentando a alteração da temperatura? A tendência é que quando a gente toma só o remédio para febre e não trata o que está causando, a febre vai voltar, né? Mas se por acaso a gente tratar, se for uma infecção, e aí você toma lá um medicamento para infecção, para o que estava sendo o causador da febre, a tendência é que você não precise mais aos poucos tomar remédio para febre, não é assim? Porque aí ela não vai mais precisar servir de alerta, porque aquilo que estava acontecendo já está sendo olhado, já está sendo tratado, então naturalmente a febre não vai mais voltar. Não é assim que funciona no nosso organismo? Ah, porque a febre é importante. Isso mesmo, porque ela é um alerta. Ela mostra que algo está acontecendo. Se nós não tivéssemos febre, muitas mortes aconteceriam antes mesmo da gente saber o que foi, né? Então, a ansiedade também tem essa função, que é trazer a gente de volta para a luz, trazer a gente de volta para a nossa essência. Essa que é a função, tá? Porque a febre é importante, então entendemos, né? Vamos só dar uma recapitulada, mas depois a outra live ficou salva. Quem tiver perdido em algum contexto pode assistir. A ansiedade, ela não é o fator gerador, ela não é o problema explicitamente. A ansiedade é uma consequência. Assim como a febre está para nos alertar de que tem algo errado no nosso organismo, a ansiedade está para nos alertar que existe algo de errado dentro das nossas emoções, certo? Compreendido até aqui? Igual a dor é um aviso de que algo está errado. Isso mesmo, o Thiago fez essa reflexão. Então, tá mostrando que não tá legal. Seja dor física, seja uma dor emocional, alguma coisa está inequívoca ali dentro desse contexto. Então, quando a gente vai se ausentando da nossa natureza, lembram que é saúde, que é bem-estar, que é serenidade, que é tudo de bom que possa surgir do amor. A ansiedade vai vir como um alerta. Ela vem como uma espécie de proteção para mostrar para a gente que nós precisamos fazer o caminho de volta, que nós estamos nos deixando levar por algum sentimento que não é saudável, que não é justo, que não é amoroso com a nossa pessoa. Então, a ansiedade não é o problema. O problema está nesses sentimentos. E aí, muitas pessoas, por exemplo, me pedem: Dani, você faz um floral para ansiedade para mim? Tá. Mas, ou vai e compra, né, um floral, um remédio fitoterápico, qualquer coisa para ansiedade. Certo, você vai ter um resultado paliativo, porque vai tratar só o efeito, mas não vai tratar a causa. Então, algumas pessoas até acham estranho. Por que eu não faço o floral, eu não receito o floral sem a pessoa ter passado por terapia? Porque eu não sei do que ela precisa, eu não sei qual é o causador da ansiedade. Eu não sei o que está gerando, se ela está com baixa estima, se ela está com medo, se ela está com sentimento de inferioridade, se ela está preocupada com o futuro. Porque assim, ó, eu lembro que em algum momento alguém comentou, acho que foi o João, sobre a ansiedade estar relacionada a questões do passado. Mas na verdade, a ansiedade ela está vinculada ao processo em relação ao futuro. É um movimento de pré-ocupação, ou seja, uma ocupação por antecedência.
Porque quando a gente tem aqueles sentimentos, né, de insegurança, por exemplo, vamos imaginar que a partir daqui agora você consiga identificar quais são os sentimentos geradores da ansiedade que você manifesta. Porque você não é ansioso, lembra? Você tem ou está com ansiedade. Então, digamos que o sentimento gerador seja, vamos pegar um exemplo mais atual, medo. O medo faz com que a gente crie um cenário para o futuro, uma peça de teatro. Então, como a gente não entende que o medo está ali alojado dentro da gente, que ele está se manifestando, nós criamos um cenário com personagens. Então, a gente imagina lá no futuro a minha família passando por isso, aquilo, meu filho, nananã. Então, nós projetamos, nós encontramos as personagens, né? Porque é uma palavra feminina. Nós encontramos essas personagens e canalizamos nela esse sentimento de medo lá para o futuro, como se aquilo fosse acontecer, mas na verdade já está acontecendo dentro da gente. A insegurança e tudo mais. Então, ela se baseia em situações do passado. Um exemplo mais simples. Sei lá, se você foi fazer uma entrevista de emprego há um ano atrás e você não foi aprovado. Quando você for fazer uma nova entrevista de emprego, se você tem um sentimento de incapacidade ali armazenado dentro de você, deixa eu pôr para carregar aqui. Esse sentimento vai vir e vai, através das emoções, dizer assim, não vá, não faça, porque você vai ser reprovado de novo, você não vai conseguir. Então, ele está se baseando no que já aconteceu e que vai acontecer de novo. Então, essa é a referência dos sentimentos. Eles pegam, né, as experiências que a gente já viveu, que ficaram cristalizadas em nós, e tem essa base e transferem isso para o futuro como se fosse acontecer igual. Se você tropicou naquela pedra no passado, se você for passar por ali de novo, você vai tropicar de novo na mesma pedra. É isso que as nossas emoções entendem. Então, elas têm um sistema de proteção. E esse sistema de proteção é a ansiedade. Então, isso não é bom no sentido de ser saudável. Mas também não é nosso vilão. A ansiedade não deve ser vista como uma vilã. Ela está ali para mostrar para a gente que nós podemos viver uma vida melhor. Viver sem X e Y sentimentos que nos acompanham. E aí você vai lá e fala, ó, fica quieta, ansiedade, eu não quero mais saber de você na minha vida. Você está ignorando o convite que ela está fazendo. Então, por isso que tomar um remedinho para acalmar a ansiedade não tem problema nenhum. Agora, busca a causa. A causa sempre está nos nossos... Lembra que eu comentei numa live, quem não esteve presente, eu vou repetir. Primeiro, nós temos pensamentos que acontecem no milésimo de segundo. Depois, esse pensamento. Vou dar um exemplo que fica mais prático. Imagina que você vai atravessar a rua. E quando você vai atravessar a rua, um carro quase te atropela. Instantaneamente, você teve um pensamento que não passou pela sua mente racional, mas você pensou, puxa, quase fui atropelado e morri. Isso é tão rápido, que gerou sensações dentro de você. E veio aquele tremor, o medo, né? Aquela coisa resultante do pensamento que gerou o sentimento, que gerou a emoção. É esse ciclo, tá? E aí, tudo bem, você terminou de atravessar a rua, se acalmou, foi para casa, mas você viu que aquilo ali foi muito grave, você praticamente poderia ter sido morto. Então, aquela emoção não foi acolhida naquele momento que você viveu. E aí você foi para casa, você estava assistindo televisão, na hora de dormir, aparece aquele sentimento de ansiedade. Que é uma referência do que você viveu, de uma experiência que você teve que não foi acolhida. E aí, quando você olha e reconhece, identifica, puxa... E assim, gente, o identificar é mais fácil do que vocês imaginam. Parece, mas eu não entendo, eu não sei de onde vem a minha ansiedade. Simplesmente pare e pergunta para si mesmo, por que eu tô assim? Da onde que tá vindo esse sentimento? O que eu tô pensando que eu não tô percebendo que está fazendo com que isso aconteça? Essa sou eu atravessando a rua, Ana? Então,
Quando a gente para fazer esse movimento de acolhimento do gerador da ansiedade, acalma ele, conversa com ele ou então busca resolver, a ansiedade vai embora. É claro que isso é um exemplo de uma situação específica. E quando é repetitivo? Vamos ver, por exemplo, usar o exemplo de uma pessoa que traz um complexo de baixa estima desde criança, que sofreu bullying, que foi gordinha, que barari barará. Ela tem toda uma estrutura de memória celular, ela tem toda uma programação subconsciente a nível de crenças de identidade que fazem com que ela acredite que ela é menos, né? Que a estima dela é baixa, que ela não é digna de muitas coisas, tá? Quando a pessoa mantém isso, naturalmente ela vai desenvolver a ansiedade como uma forma de alerta, de dizer assim, olha, você não precisa viver isso. Você não é esses sentimentos que você tem. Olha o que você está fazendo com você. Você está deixando de viver uma relação legal, você está deixando de conviver porque você não se acha bonito, você está deixando de se expressar, de mostrar quem você é porque você acha que as pessoas não se aceitam. Isso não é saudável para você. Isso não é justo, isso não é luz. São essas as falas da ansiedade. Estão entendendo? E aí, quando a pessoa busca entender isso, por exemplo, ela chega em terapia e fala, olha, eu tenho ansiedade, eu manifesto ansiedade todo dia e tudo mais, eu tomo remédio, mas não melhora, eu tô sempre com aquela angústia. Aí você vai pesquisar o dia a dia da pessoa, o que ela faz, o que ela gosta, como é que não é, você já percebe que tem ali um complexo de baixa estima. Então, a situação está ali. Quando ela vai sendo levada por ela mesma, no início, é claro, é muito importante, seria meio hipocrisia eu dizer para vocês que a gente consegue fazer isso sozinho, tá? Eu mesmo não consegui, mas claro que a gente pode aos pouquinhos ir estudando, fazendo o processo do autoconhecimento para conseguir perceber quais são os sentimentos geradores. E aí, a partir do movimento que você vai construindo a boa estima, no caso desse exemplo, que a pessoa vai percebendo os seus valores, que ela vai percebendo uma beleza que ela nunca tinha visto, que ela vai desenvolvendo algumas habilidades que estavam escondidas dentro dela, que ela vai se permitindo algumas relações aqui e acolá, ela vai transmutando toda aquela ideia e aquelas crenças limitantes que ela tinha em relação a ela mesma. E o que acontece com a ansiedade? Não aparece mais, vai embora, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ando bem ansiosa, me cobram metas, com uma angústia muito grande e fico com uma pilha de ansiedade. Olha só, vamos pegar o exemplo da Ana, o que está acontecendo? Quando ela recebe metas, né, ela já está projetando isso para o futuro. É muito provável que os pensamentos subconscientes dela sejam: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, isso é muito para mim, eu vou ter que trabalhar muito, isso vai me sobrecarregar. Então, esses pensamentos que são de alto desvalor, eles são projetados através da ansiedade e ela não se sente capaz em nível profundo. Ela pode até negar e dizer assim, não, eu sou capaz, eu sou uma boa profissional, eu sei do que eu tô fazendo, eu sei que eu vou conseguir, só que esse eu sei tá onde? No nível consciente, em 5% de você. Agora, os seus 95%, que já vem de todas as experiências que você viu, ouviu e sentiu, eles estão te dizendo o contrário, eles estão te dizendo não, você não vai dar conta, você não é boa o suficiente. E aí a ansiedade vem. E a ansiedade, ela traz esse alerta para que a gente vá olhar para esse sentimento de que eu não sou capaz. E quando a gente olha para esse sentimento de que eu não sou capaz e acolhe ele e faz todo o processo terapêutico de ressignificação, a ansiedade vai embora, tá? Olha, fica aí, não sai. Tá bom, Ana, não sei quem é, mas seja bem-vinda. A Lucy tá dizendo, fantástica sua live, Dani, tenho que sair agora, mas vou retornar para assistir depois. Pode deixar, vou deixar gravada aqui para você, tá bom? Insights e compreensões com todos esses ganchos. Que bom, gente, a ideia é isso, é expandir a mente,
para que a gente perceba realmente qual é a origem, porque não adianta ficar fazendo tratamento de nenhuma ordem, não existe técnica milagrosa que vá tratar em profundidade a ansiedade, porque ela vai voltar, ela brota de novo, né? Não sei da onde que ela surge, mas ela chega. E aí, como que a gente faz quando você começa, por exemplo, a ter essa percepção? Eu vou contar para vocês, por exemplo, quando eu fico ansiosa. Acho que algumas pessoas já conhecem uma historinha minha, né, muito famosa nos meus cursos terapêuticos, de que eu vivi uma experiência de vida onde eu me senti durante 20 anos incapaz de aprender. Então, eu literalmente me sentia e vivia como se eu fosse burra, como se eu não tivesse capacidade de aprender nada. Quem passou experiências comigo na escola, como a Ana Paula, sabe disso. Eu tinha muita limitação, porque eu aprendia e o meu cérebro, na hora, dava branco. Então, na faculdade, o meu apelido era Dolly, porque eu tinha memória de curto prazo. Eu entendia na hora, mas pouco tempo depois já esquecia de tudo. E entrei na faculdade na primeira semana, eu lembro até hoje que a professora disse para mim que eu não ia terminar, eu não ia conseguir concluir, porque era professora de inglês, inclusive. Porque eu não conseguia assimilar nada do que ela estava explicando. Como controlar a ansiedade? Alguém perguntou. Estou explicando exatamente isso agora, tá? Fica aí comigo. Se não ficar claro, você me pergunta de novo, tá bem? Então, eu tive muita dificuldade por muito tempo de assimilar tudo. E aí eu procurei ajuda, já, né, eu estava desistindo, porque